Profcast. Olá a todos, todas e todes. Sou Beatriz dos Santos Landa, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e docente do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, que na universidade é ofertado nas unidades universitárias de Amambai e Campo Grande, pois a nossa instituição ela é multicamp, então ela tem 15 campos que são propriamente da universidade e mais 10 que são em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e as prefeituras desses municípios, então, que ofertam cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Hoje nós vamos conversar com a professora Isabel da Silva Dias, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco e que atua desde 2015 na educação básica. E hoje é mestranda do Prof. História da Universidade Federal da Paraíba. E também vamos conversar com o professor Jorge Jacópolos, graduado pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, em 2012, e tem experiência de quase 20 anos de docência e é mestrando do Prof. História da UEMS. Eu acho importante que nós destaquemos que essa conversa tem como um eixo condutor, um fio condutor, esse tempo de pandemia, né, que no Brasil começou em março, na China no final do ano passado, pelo menos a partir de dezembro, mas no Brasil que se acentuou então a partir de março de 2020 e que nós viemos até hoje com as aulas remotas. Então, naquele momento, em março e abril, tanto as universidades quanto as escolas públicas e privadas de todo o país tomaram a decisão, na maioria delas, de suspender as aulas presenciais e de se discutir, então, o ensino remoto, que é o que tem acontecido até hoje. A grande maioria está no ensino remoto. Hoje se está discutindo o retorno às aulas presenciais, especialmente nas instituições privadas, mas, então, a nossa conversa tem a ver com essas experiências que os dois professores, tanto a Isabela quanto o Jorge, vão compartilhar conosco nesse momento. Eu acho que é algo que ninguém esperava, né? Uma pandemia, a última foi a gripe espanhola e tomou todo mundo de assalto, todo mundo é uma novidade, é algo que tem ceifado vidas. Então no Brasil a gente está com mais de 157 mil mortos, que é muito impactante isso. Não são somente números, atrás de cada número tem uma pessoa ali que perdeu a vida e mais tantas outras pessoas que adoeceram. O Brasil está com mais de 5 milhões de pessoas que foram infectadas. E hoje nós estamos, então, tentando cada vez mais compreender o coronavírus, a Covid-19, SARS-CoV-2, né, que significam, na verdade, a mesma situação, né, pandêmica que a gente vive e que tem impactado a vida de todo mundo, de crianças, de adultos, de pessoas idosas. Então não tem quem não foi impactado por ela, né? E o Prof. História também, na universidade, na UEMS, também optou por continuar a sua oferta também pelo modo remoto. Então por isso nós vamos conversar com esses dois professores que têm uma experiência, a professora Isabela, da região Nordeste, e o professor Jorge, então, aqui da Universidade da UEMS, no Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos começar com a Isabela, depois o Jorge, mas durante a conversa eu vou trocando as perguntas para cada um. Uma vez para o Jorge, outra para a Isabela começar, dependendo de como for o ritmo da nossa conversa, ok? Então, sejam bem-vindas, professora Isabela, professor Jorge. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse, desde a sua formação inicial, no curso de História, aonde vocês estão atuando, que séries vocês estão atuando. Nesse momento é se apresentar mesmo
tanto para o seu processo formativo como aonde vocês estão atuando. Professora Isabela. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Isabela Dias, sou formada em História pela Universidade Federal de Pernambuco, concluí o curso em 2013. Em 2016, fiz uma especialização em Políticas de Igualdade Racial no Ambiente Escolar pela Uniafro, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e comecei a lecionar em 2015. Minhas primeiras experiências em sala de aula foi na rede privada de ensino na cidade de Vitória de Santo Antão, que fica perto da minha cidade natal, que é Moreno, em Pernambuco. Em 2018, eu fui aprovada no meu primeiro concurso público para professor da Educação Básica da Rede Estadual da Paraíba, onde fui designada para assumir turmas do ensino fundamental anos finais e ensino médio EJA na Escola Barão do Abiaí, que fica localizada no município de Alhandra, litoral sul da Paraíba. Essa escola, ela está localizada no centro da cidade, porém nós recebemos vários alunos da zona rural também. Em 2019, eu fui aprovada em um segundo concurso público na mesma rede de ensino e fui designada para lecionar História no fundamental anos finais na cidade de João Pessoa, na Escola Estadual Professora Tessia Bonavides Lins. No ano de 2019, eu também fui aprovada no Prof. História da UFPB. É a primeira turma do Prof. História da UFPB, onde eu venho desenvolvendo um trabalho sobre a inclusão da Jurema Sagrada no ensino de História, sob a orientação do professor Mozart Verghetti e com a orientação da professora Cláudia Lago. Isabela, você poderia explicar um pouquinho o que é a Jurema, porque talvez quem não seja da Paraíba não conheça o que é a Jurema. Certo. A Jurema Sagrada é uma religiosidade de ancestralidade indígena. Na cidade onde atua, em Alhandra, ela é conhecida como a cidade da Jurema ou terra da Jurema. Então, diante dessa identidade da cidade de Alhandra, eu decidi fazer uma pesquisa que vise incluir essa temática no ensino de História. A Jurema Sagrada, ela é uma religiosidade de origem indígena e a Jurema também é uma planta. Os seguidores dessa religiosidade acreditam que ao ingerir a bebida feita por essa planta, certo? Por caule, por essa planta, eles terão acesso ao reino dos encantados, que é o reino dos indígenas, dos caboclos, dos mestres juremeiros, onde está a ciência da Jurema. Essa ciência que é utilizada para a cura de doenças e também para afastar os infortúnios. Obrigada, Isabela. Jorge, você poderia agora se apresentar também? Olá, professora Bia, professora Isabela, demais ouvintes do Profcast. Eu sou Jorge Ribeiro de Acópolis, formado em História pela Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 2002. Eu entrei na universidade aos 17 anos e durante a trajetória do curso de História, aos 20 anos, eu tive a oportunidade de entrar aí pro meio da educação, né, lecionando a disciplina de História para alunos do ensino fundamental. De lá para cá, né, depois da minha conclusão da graduação, eu passei a atuar na educação básica, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas aqui de Campo Grande, né? Então, eu iniciei no ano de 2001, o ano que vem vou completar aí 20 anos já de docência, né? Durante essa trajetória, eu fiz 2 pós-graduações, uma em gestão escolar
e a outra em metodologia de ensino de história, né? Durante essa trajetória, eu prestei 2 concursos públicos, um para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, no ano de 2004, e a outra para o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no ano de 2014, né? E tenho conciliado, né, essas cargas horárias, né, desses 2 concursos também em escolas privadas, né? Ingressei no Prof. História neste ano, né, de 2020, na unidade aqui de Campo Grande. Sempre foi, né, um sonho fazer o mestrado, né, estudar, se especializar um pouco mais, mas aqui em Campo Grande não havia oferta, né, de um mestrado em História até este ano. Então, assim que o Prof. História abriu essa unidade em Campo Grande, eu me interessei prontamente. Já conhecia o programa de outros colegas aqui em Campo Grande. Se não me falha a memória, o primeiro mestrado profissional foi em matemática na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e com contato com alguns colegas, né, que estão na educação básica, eles me falaram da dinâmica do mestrado profissional, né? Um mestrado muito voltado justamente para o ensino. Então, mais um motivo para aí me interessar neste campo. Atualmente, no mestrado, a minha pesquisa é sobre a comunidade quilombola Tia Eva, que é uma comunidade quilombola urbana aqui de Campo Grande, onde vou trabalhar aí sob orientação da professora Manuela Areias, com memória e com patrimônio cultural dessa comunidade, né, que é uma comunidade que foi formada em torno de uma matriarca, de uma liberta, que saiu do interior de Goiás aqui para o sul do então Mato Grosso, naquela ocasião, em busca de formar uma comunidade onde todos os negros pudessem viver livres, né, e serem iguais. E a partir de algumas experiências, né, surgiu uma série de sinais, de símbolos, né, que hoje constituem um patrimônio cultural e material dessa comunidade. Então, meu foco é justamente a pesquisa em torno da comunidade para, em cima dessa pesquisa, propor aí uma visibilidade, né, do que é ser negro aqui no município, uma visibilidade dessa comunidade quilombola que é desconhecida por parte da educação, do ensino, né, de história. Então, a minha intenção aí de pesquisa é justamente propor aí a pesquisa em cima da comunidade quilombola Tia Eva, propondo um material que seja um material voltado para a educação antirracista. Obrigada. Eu gostaria de perguntar para vocês, lá em março, quando a partir do dia 10, as redes vão definindo de formas diferentes, uma semana depois, 2 semanas depois, mas eu gostaria de perguntar para vocês como foi o processo decisório tanto dos governadores e dos prefeitos dessas onde estão instaladas estas escolas onde vocês atuam, tanto no campo privado quanto no ensino público. E como é que vocês, que as direções dessas escolas implementaram isso, né? Como foi esse comunicado de que as aulas não seriam mais no modo presencial, mas no modo remoto? Quais foram os apoios que vocês tiveram nesse momento, né? E qual é a diferença que vocês percebem nas escolas, né, para cumprir então essa determinação da suspensão das aulas presenciais e assumir então as aulas remotas? Como que as escolas deram conta dessa situação? Bom, nós paramos aqui no município de Campo Grande, nas escolas onde eu atuo, na semana do dia 16 de março, né, que foi a semana que ocorreu essa parada. Mais precisamente, uma terça-feira, 17 de março. Já na segunda-feira,
nós professores já estávamos conversando sobre essa possibilidade, né, da suspensão das aulas, mas não sabíamos o que seria. Seria uma suspensão momentânea, qual seria o prazo, enfim. Simplesmente da segunda para terça-feira surgiu aí um decreto suspendendo as aulas inicialmente por 15 dias. E durante esse período desses 15 dias, não teve qualquer orientação de como que seria esse período de aulas remotas, né, no caso. Nesse período, na verdade, esse período de suspensão de aulas, né? Então, tanto nas escolas públicas quanto na escola privada, que também parou nessa mesma data, nós ficamos um período de simplesmente não saber o que fazer, né, diante dessa realidade, né? Não se falava em ferramentas, não se falava em métodos, simplesmente no primeiro momento, suspensão, né? No primeiro momento, vamos suspender as aulas. Se quer, por exemplo, nas escolas onde eu atuo, eu pude voltar para pegar materiais, simplesmente a escola fechou completamente e os meus materiais ficaram nas escolas, né? E os alunos também, eles ficaram sem qualquer tipo de informação, né? Então nós tivemos essas 2 semanas seguintes de algumas reuniões que foram realizadas para traçar, aí no caso, as estratégias, mas todas confusas, né? Porque não havia um direcionamento da prefeitura muito claro, ou do governo do estado muito claro, ou menos ainda do MEC em relação a isso. Então, praticamente, cada professor, cada unidade, cada escola, ali na sua comunidade, pensou nas estratégias durante esse período, né, de suspensão, muito direcionada ao perfil do aluno, ao perfil da comunidade, né, de como que essa comunidade vai ter acesso, né? Então, assim, cada escola traçou um perfil diferente, né? Eu pude observar que algumas escolas começaram a pensar em abrir um blog, outras resolveram usar a página do Face, outras resolveram criar grupos de WhatsApp, enfim, eram estratégias diversas, né? E aí já começou, né, as primeiras angústias dos professores, né? Porque imagina aquele professor que dá aula em várias escolas, né? Então, cada dia ele está numa escola, é uma realidade diferente, uma estratégia diferente, uma demanda diferente, que simplesmente nós fomos colocados nessa realidade sem qualquer tipo de preparação, né? Então, durante essas 2 semanas, né, esses 15 dias iniciais, eu notei, assim, todos perdidos, né? Os gestores, os professores, os coordenadores, os alunos, os pais, né? Todos perdidos, até porque naquele primeiro momento a gente não tinha ainda a dimensão dessa pandemia, de onde ela poderia chegar, né? No caso aqui do Brasil especificamente, né, os primeiros casos eles ocorreram nas grandes cidades, localizadas mais no litoral, né, e ela foi interiorizando com o tempo. Então eu vejo que aqui no nosso estado demorou um pouco para as pessoas, para cair a ficha, né, de que era uma realidade próxima, que era uma doença próxima, né, que impactou realmente as pessoas. Então demorou um pouco também para as pessoas notarem essa gravidade, né, aqui no nosso estado, por conta dessa característica que a doença chegou um pouco depois, né. Mas nesse primeiro momento o que eu destacaria era a completa falta de articulação em relação ao que fazer durante esse período. Bem, na rede estadual da Paraíba, as aulas elas foram suspensas no dia 19 de março. E o ensino remoto ele iniciou no mês seguinte, no dia 20. As aulas foram suspensas no dia 19 de março, na rede estadual da Paraíba. E no dia 20 de abril foi iniciado o novo regime de ensino remoto. No dia 20, a partir do dia 20,
os professores, eles passaram por um processo de formação, assim como os gestores, para saberem lidar com as tecnologias da educação. As aulas no ensino remoto, elas começaram de fato no dia 27 de abril. A Secretaria de Educação, ela publicou vários documentos orientadores para que nós, professores e os gestores, seguíssemos de acordo com a realidade de cada escola. No primeiro momento, nós também ficamos bem perdidos. Muitos professores sem saber utilizar as ferramentas tecnológicas da educação. Até hoje, nós temos professores que ainda não conseguem utilizar essas ferramentas para poderem ministrar suas aulas. Em uma das escolas que atuo, em particular, há uma professora, ela é idosa, e ela, desde o início, vem relatando que não está conseguindo utilizar essas ferramentas para preparar as suas aulas. A mesma, ela não conseguiu nem participar da formação oferecida pelo Estado na plataforma do Google Sala de Aula para poder realizar as atividades, as aulas e assim por diante. Essa professora, em particular, ela sempre nos relatava no grupo, pedindo ajuda, era um grito mesmo de socorro, porque ela tinha muita preocupação com os alunos, em preparar as aulas e atender esses alunos, mas não estava conseguindo. Então, o apoio da equipe foi muito importante para essa professora. No início, houve um professor que ficou mais próximo a ela, ajudando a publicar, a disponibilizar essas atividades no Google Sala de Aula. Após um tempo, ela foi se adaptando com o uso do WhatsApp e passou a disponibilizar roteiros de atividade no grupo do WhatsApp para os alunos. No começo, para todos nós, foi muito mais difícil, porque foi uma realidade que nos pegou de surpresa. Muitos, mesmo tendo mais contato com as tecnologias, mas tiveram dificuldades em utilizá-las para ensinar, para ministrar suas disciplinas. Também tivemos as dificuldades em mobilizar os alunos para participar das aulas. As minhas duas escolas, elas estão localizadas em regiões de periferia. Em uma delas, em particular, que é a escola Barão do Abiaí, a maioria dos meus alunos, eles não têm acesso à internet. Muitos deles estão na zona rural. Então, não há disponibilidade de internet para que eles acessem as plataformas, acessem as redes sociais para ter acesso aos roteiros de atividades. Alguns pais também nos relataram que compraram celular para o filho poder participar das aulas, né? Pais que são de uma classe social mais humilde, mas que se sacrificaram para comprar um celular mais simples, mas que o filho pudesse ter acesso à atividade. Muitos alunos também, mesmo com acesso à internet, não participam das aulas por diferentes fatores. Não posso reduzir isso apenas a uma falta de interesse, mas é um conjunto de fatores que apontam para a não participação desses alunos nas atividades remotas. Muitos professores, também colegas, assim como eu, também relatam essa dificuldade de participação dos alunos nas atividades, seja por falta de acesso, seja por falta de interesse mesmo. Também nós temos dificuldades em preparar essas aulas, né? Porque estávamos acostumados à realidade presencial,
tínhamos nossas metodologias, nossas estratégias e tivemos que ressignificá-las para o ensino remoto. Então, isso também causou muita dificuldade para toda a equipe. Também o contato, né, com os pais tem sido importante para que esse ensino ele aconteça. Jorge, nesse sentido que a Isabela está colocando para você percebe que os professores mais jovens tiveram mais facilidade de assumir esse ensino remoto? Foi mais fácil para eles porque talvez um percentual bastante importante já estava no mundo digital, comparado com as pessoas de mais idade, acima de 40 anos, 45 anos, como a Isabela relatou, uma professora já idosa. Como é que você vê isso? E aonde em qual escola você vê que foi mais fácil essa transposição, né, do presencial para o remoto? Na escola privada ou na pública? Ou elas foram iguais? Bom, eu notei realmente uma dificuldade, concordo com a fala da professora Isabela. Os professores mais jovens, eles se adaptaram com maior facilidade a essas ferramentas, embora praticamente nas escolas em que eu atuo, todos tiveram que passar por um processo de qualificação, de formação, que também foi oferecido, assim como o caso apresentado pela professora Isabela. Então, a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado também, eles ofertaram alguns programas de formação continuada, né, pela internet, à distância, e os professores mais habituados, né, com essas ferramentas, eles conseguiram caminhar de uma maneira mais rápida, né? Eu também pude notar essa mesma dificuldade colocada pela professora Isabela. Na rede privada, o que eu pude notar? A rede privada, ela assumiu, ela fez desse ensino emergencial remoto uma EAD, praticamente, na escola onde eu atuo, que é uma escola de classe média alta. Então, eles montaram uma estrutura, um verdadeiro estúdio dentro da escola, né, onde nós, professores, ministrávamos as aulas no ambiente da escola, com um horário marcado. Essas aulas são gravadas, são editadas. A escola, rapidamente, em 15 dias, criou uma plataforma própria, né? E por meio dessa plataforma criou praticamente uma EAD, né, com essas aulas gravadas. Então, nós gravamos as aulas num período, né? Por exemplo, eu vou no período da manhã, gravo, e no período da tarde eu tenho um horário para atender esses alunos num plantão de dúvidas pela internet. Eu pude notar, sem sombra de dúvidas, que esses alunos da rede privada têm maior acesso a essas tecnologias, à internet, a essas ferramentas, são mais habituados a essas questões, mas mesmo tendo todas essas condições, eles também foram impactados por esse distanciamento social. Eu notei que teve uma ruptura muito grande das relações, né? Porque eu entendo que a educação ela necessita dessas mediações humanas, dessas relações humanas para ela se efetivar, né? A partir do momento que o professor grava uma aula, né, e essa aula fica ali estática para esse aluno, não tem aquela interação, né, foi aos poucos aumentando esse abismo, esse distanciamento, mesmo com esses encontros presenciais. O que eu notei que o número de alunos foi diminuindo ao longo do tempo que participavam, né? Eu tenho acesso, por exemplo, que eles visualizam as aulas, mas a participação nos encontros online, eles foram diminuindo. Os alunos foram desanimando nessa perspectiva de estudar sozinho, em frente do computador, né? Inclusive, esta escola em específico, ela também está atuando num projeto
ligado à psicologia, com pais e alunos, porque eles foram literalmente desanimando, né, de estudar dessa forma. Isso no ensino privado. Já na escola pública, o governo ofertou nessa qualificação, mas depois praticamente ficou cada um por si. E realmente teve alguns colegas que passaram por muitas dificuldades, desde o manuseio das ferramentas até a formatação dos materiais, a elaboração desses materiais, porque também ocorreu uma ruptura que eu vejo em relação ao livro didático, né? O livro didático ficou de lado agora. Durante esse período, o professor, mais do que tudo, ele se tornou um pesquisador, porque ele que vai elaborar o seu próprio material, sugerir as suas próprias atividades, selecionar, né, aquilo que é importante, né? As duas redes públicas, elas orientaram, elas estabeleceram algumas diretrizes, né? Mas esse trabalho em si ele ficou muito para o professor. E aí eu tenho um caso específico também, né, de um professor, né, na casa ali dos 50 anos de idade, que entrou com um atestado médico, né, pedindo afastamento porque ele não conseguiu, né, se adaptar a essa situação, né? Passou pela qualificação, estudou, se preparou, só que aí esbarrou numa outra questão, que é a questão da estrutura, né? Esse professor também não tem uma internet boa, esse professor também não tem um computador adequado, né? E de repente ele tem que produzir, né? E isso acabou virando uma angústia, né, para muitos colegas, né? Conforme a senhora mesmo colocou, né, na reunião do colegiado, de uma colega também ter externado essa angústia. Eu participei de algumas reuniões que os professores falavam abertamente, muitos inclusive choraram, né, nesses encontros, relatando essas dificuldades. E aí variava muito de gestão para gestão, de escola para escola, de como lidar com essas dificuldades, né? Então teve escola que falou, olha, a diretriz é essa, você vai ter que fazer desse jeito. Enquanto teve outras escolas que procuraram oferecer ajuda para esses profissionais que tiveram dificuldade. No ensino privado, praticamente, ou você se adequa ou você está fora. Então, ou você se acostuma, né, ou você não serve. Então, não teve qualquer tipo de qualificação, simplesmente nós tivemos que adaptar uma aula, né, de 1h30, né, para um formato diferente, com um visual diferente, né, com uma linguagem diferente, e isso com a situação em andamento, né? Em relação aos alunos, eu ministro aula para alunos do 6º ano até o EJA. Então, assim, eu pego inúmeras realidades, né, do aluno noturno, trabalhador, do aluno, do jovem que tem presença da família. Então, aquilo que a Isabela falou é também uma realidade aqui. Então, a gente pode pontuar uma série de fatores, né, da dificuldade desses alunos, né, da falta da internet, da ausência dos pais para organizar essa rotina para esse aluno, dos materiais, às vezes da negligência também, né? Então, assim, tem uma série de fatores num ambiente muito complexo, não é? Bastante complexo, bastante variado, né? Em relação às ferramentas, né? Também a mesma coisa, né? Então, cada escola adotou uma ferramenta para poder trabalhar, né? Então, eu vi assim um fazer pedagógico bastante difícil mesmo. E uma realidade de todos os colegas pontuando que estão trabalhando muito mais do que no período das aulas presenciais, muito mais. Então estão avançando em horários que costumavam ter, né, como horário de almoço ou aquele horário, olha, terminou minha aula, né, vou embora para minha casa, né? Então, assim, um relato praticamente da maior parte da classe
em relação a essa carga horária de trabalho que aumentou durante esse período. Jorge, depois nós vamos voltar para algumas das questões que você já levantou para conversar um pouco mais sobre elas, né? Isabela, você percebeu também uma maior dificuldade dos professores com um pouco mais de idade, acima dos 40 anos, 45 anos, em se adaptar a essas novas tecnologias, que às vezes nem são tão novas, mas que não eram utilizadas por eles. Como você diz, a professora nem utilizava o WhatsApp, né, e teve que rapidamente aprender a utilizar o WhatsApp. Como é que você viu para os professores esse momento de que, ao mesmo tempo, está num determinado momento, né, que são aulas presenciais e com o uso do livro didático, quer dizer, muitas vezes já uma reprodução das aulas, e agora no momento que a pandemia estava se espalhando, que havia uma grande insegurança em relação à própria saúde, ao mesmo tempo tem um negacionismo, né, em relação a isso, não é tão grave, é algo que vai passar logo, em 15 dias, em um mês. Quer dizer, quando nós começamos lá em março, essa pandemia, não se tinha como horizonte que chegaríamos quase final de outubro, nós estamos quase final de outubro, e ela está retornando, né, começando a retornar nas capitais onde ela, a princípio, já tinha sido minimizada e agora está retornando. Então, como você vê essa participação tanto dos professores em fazer essa transposição da aula presencial com o livro didático, forte apoiado no livro didático, com essa aula em que ele tem que ser o pesquisador, ele vai ter que preparar uma aula, vai ter que se expor muito mais, né? Porque ele se expõe para um grupo muito maior. E já discutindo isso, como é que você tem percebido a participação dos alunos lá no início, em abril, né? No caso, as redes de vocês começaram, com a participação dos alunos hoje, no mês de outubro? Eu concordo com o professor Jorge. Nós tivemos que nos readaptar, ressignificar nossa prática, nossas metodologias. Em relação ao uso do livro didático, é interessante que muitos de nós professores, pelo menos das escolas às quais atuo, continuam utilizando o livro didático em alguns momentos. Por quê? Muitos dos nossos alunos não têm acesso à plataforma do Google Sala de Aula, não têm acesso ao WhatsApp e eles receberam os livros no início do ano letivo. Então, costumamos, em alguns momentos, ainda utilizá-lo. Indicamos um roteiro onde eles possam ler um texto complementar e resolver uma atividade. Utilizamos ainda as imagens desses livros para que os alunos eles possam compreender alguns conteúdos que são abordados, mas também, como o professor Jorge disse, nós somos professores pesquisadores. Nós também tivemos que pesquisar novas metodologias, novas abordagens para atrair esse aluno para participar das aulas, para participar das atividades. Então, trabalhamos com duas situações diferentes. O aluno que tem acesso à internet, que tem acesso ao Google Sala de Aula, ao WhatsApp, e aquele aluno que não tem acesso à internet. Então, temos que preparar basicamente 2 planos, 2 roteiros de atividade. Além disso, uma das preocupações que nós temos é de não sobrecarregar esses alunos com uma grande quantidade de conteúdos, de exercícios, porque entendemos que nesse momento de pandemia existem situações variadas de ansiedade, entre outras situações. O meu aluno, além de me preocupar em relação à sua aprendizagem, também tem a necessidade de alimento, né? Muitos dos meus alunos, eles são humildes. As nossas escolas, elas têm entregado semanalmente
cestas básicas para essas famílias, para garantir que esses alunos, que essas famílias possam se alimentar durante a pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram salários reduzidos. A situação já era difícil antes da pandemia e com a pandemia foi agravada. Então, uma das nossas preocupações também é em relação a essa questão e em relação às atividades, elaborar atividades onde esses alunos eles possam se sentir atraídos em fazê-las e que também não sejam tão maçantes, tão desgastantes. Uma das estratégias que eu venho utilizando desde o início da pandemia é passar atividades para que eles possam fazer em família. Fazer uma pergunta para que eles possam conversar com a família, elaborar um texto baseado nessa conversa que eles tiveram com a família sobre determinado tema. Os primeiros documentos que foram publicados pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, eles tiveram eixos mais amplos. Então, o professor, além de ter que ressignificar suas metodologias, utilizando novas ferramentas, ele também teve que se adaptar a esses eixos temáticos. Os 2 primeiros documentos, nós tivemos temas transdisciplinares para trabalhar com os nossos alunos. Nós não precisávamos trabalhar conteúdos tão específicos de cada disciplina, mas mobilizar os conhecimentos de cada uma para trabalhar determinado tema. Por exemplo, tivemos o tema dos direitos humanos, o tema da inovação, que é um tema que está muito presente nos currículos no estado da Paraíba, e nós elaborávamos atividades em cima desses temas. Então, além das dificuldades com as ferramentas, os professores também tiveram dificuldades de abordar essas novas temáticas com os alunos. Então, tivemos que nos readaptar de 2 formas, na metodologia, na oferta do ensino remoto e também na abordagem desses conteúdos. Foram eixos transdisciplinares que estavam de acordo com as competências e habilidades cobradas na BNCC, mas tudo muito novo para a gente, que cumpria um currículo mais fechado, digamos assim. Também a participação da família nesse momento, ela é muito importante para que o ensino remoto ele de fato aconteça. O que eu percebo do início do ensino remoto até hoje é uma baixa participação dos alunos. Nós, professores, independente se o aluno ele participe ou não das atividades, dos roteiros que nós disponibilizamos, nós temos que preparar toda semana as aulas, publicar nas plataformas, disponibilizar nos grupos de WhatsApp ou em outras ferramentas que o professor ache mais interessante para entrar em contato com esse aluno. Então, nós temos sim, como o professor Jorge falou, nós tivemos o nosso trabalho dobrado, porque a gente tem que conciliar os trabalhos de casa, a situação doméstica, com a elaboração dessas atividades. E isso tem sido muito difícil. No começo foi mais difícil. Hoje, particularmente, eu me encontro mais adaptada a essa realidade. Jorge, no seu caso, que está em Campo Grande, escolas tanto públicas quanto privadas, você percebe uma diminuição na participação dos alunos de abril até esse momento? E como está também a questão de
desse envio dos trabalhos, como tem sido? Tem diferença também entre um e outro grupo? Bom, professora, tenho notado sim uma diferença do início para cá. A metodologia tem um pouco a ver com isso, né? Como está sendo essa metodologia de trabalho, né, dos professores com esses alunos, né? Em uma escola específica, que é uma escola de ensino fundamental, a frequência, a participação, ela tem se mantido, né? Entretanto, o que a gente percebeu? Que aquele aluno que no início dessas aulas remotas não participava e não produzia, ele continua não participando e não produzindo, né? Então, a grande dificuldade tem sido realmente trazer para a escola esse aluno que se ausentou por uma série de fatores. Nós temos casos, por exemplo, numa reunião agora recente, uma dessas realidades que eu leciono, que o diretor comentou que ele entrou em contato com uma aluna, né, perguntando para ela por que ela não estava produzindo ou retirando as atividades na escola, e ela falou: professor, eu estou em Bonito, que é a cidade aqui do nosso estado, distante aqui de Campo Grande, desde março. E aqui eu não tenho acesso à internet, então eu não consigo fazer as atividades pela internet e também não tenho como retirar as atividades na escola. Duas dessas escolas públicas que eu leciono, então ela ofereceu, né, duas alternativas a esse aluno. Uma alternativa por meio das plataformas digitais, né? Então nós trabalhamos com o Google Sala de Aula no governo do estado e nós trabalhamos basicamente com grupos de WhatsApp na prefeitura de Campo Grande. Então essas são as duas formas de trabalho, né? Pelo Google Sala de Aula ofertamos um material que é produzido por nós professores, tá? Um resumo, um compilado ali dos conteúdos, que, como a realidade que a Isabela apresentou também, ela se observa aqui no nosso estado também, o direcionamento para determinados conteúdos básicos, né? Então, assim, a grade curricular tem privilegiado alguns assuntos importantes, né? E o interessante é que, no caso das escolas públicas, não há uma pressão no sentido de que você tem que trabalhar esse assunto num certo tempo. Então, o professor ele pode se alongar o tempo que ele achar necessário para ele trabalhar as habilidades dentro daquele conteúdo. Então, esse é um ponto positivo. Então, você pode, inclusive, aprofundar, criar novas possibilidades de abordagem dentro desses conteúdos recomendados aí pelas secretarias, né? Então, no caso das duas redes, né, a rede municipal e estadual, então nós temos essas duas plataformas digitais. Então, nelas, postamos esse material em PDF, né, para que o aluno faça o download, que ele visualize por ali, mas o aluno que não tem acesso à internet, ele tem a opção de ir até a escola, retirar esse material impresso. Então nós temos um baita de um trabalho, praticamente um trabalho editorial, né, onde nós temos que formatar, seguindo um padrão de alinhamento, de letra, de cabeçalho, né, para a escola montar uma espécie de uma apostila com todas as matérias, e o aluno vai até a escola, retira esse material. E aí ele interage, né, com o professor, principalmente pelo WhatsApp. Nós notamos que as outras ferramentas, a participação era bastante limitada, né? Como, por exemplo, o Meet ou o Zoom, né? Outras plataformas eram bastante limitadas, mas pelo WhatsApp, que é praticamente um aplicativo que todo mundo conhece, sabe utilizar, você pode mandar uma nota de áudio, você pode, inclusive, mandar um vídeo, enfim, ter essa interação, né? Mas o que eu notei, né, na minha realidade é que são sempre os mesmos alunos que estão participando desde o início. Então é possível observar uma evasão muito grande, né, do aluno que simplesmente
não quer, não se adaptou ou não consegue, né? Então, mesmo sendo realidades de escolas periféricas, mais urbanas, onde a comunidade reside próxima à escola, alguns se distanciaram completamente, né? Eles tiveram um distanciamento completo. E um pouco também isso se deve ao fato de que as orientações das secretarias não foram claras em relação a como esse aluno vai ser avaliado. Então esse aluno também, alguns desses alunos falaram, olha, eu vou ser aprovado, né? Eu não vou ter uma necessidade de fazer um exame, uma avaliação, então para que eu vou fazer? Né? Alguns alunos têm se comportado dessa forma, justamente por conta dessa falta de orientação clara em relação a como que vai ser essa avaliação, né? Até sobre essa avaliação é muito complexa, né? Porque, olha, eu vou avaliar o aluno que participa comigo ali no WhatsApp. E aquele aluno que utiliza, por exemplo, o celular do pai e acompanha a aula em outro horário diferente, como que você vai avaliar ele? Ele, às vezes, acompanhou a sua aula, ele viu ali o material, ele realizou, né? Então, assim, é bastante difícil. E nesse período final, né, caminhando aí para o quarto bimestre, o que nós notamos assim, em relação a esses materiais impressos? Os alunos vão até a escola, retiram esse material e entregam em branco, por conta da carga muito grande, uma carga muito grande. Muitas vezes o aluno não está conseguindo acompanhar, ele tem dificuldade, ele não consegue verbalizar ou ele não verbaliza e ele simplesmente não faz. Então, em relação a essa clareza aí no método de avaliação, não ficou estabelecido até o momento. Por exemplo, o município de Campo Grande ainda não determinou como que vai ser, né? Nós, professores, estamos indo até a escola corrigir esses cadernos lá, né? Mas não sabemos como que vai ser. Por exemplo, nós entregamos os diários simplesmente em branco, tanto as presenças traçadas e sem nota, até o momento, né? A rede estadual tem nota, se atribui aí uma nota. E eu notei que ao longo desse ensino remoto, foi mudando um pouquinho o direcionamento dos gestores. Lá no início, era praticamente assim, olha, nós queremos que você avalie literalmente esse aluno, o que ele fez, o que ele não fez, e dá a nota de acordo com essa avaliação seca e fria, sem analisar outros elementos. E aí foi caminhando no sentido assim, de olha, nós precisamos entender o lado do aluno e procurar aproveitar o máximo daquilo que ele produz. Então foi mudando o discurso também em relação, na rede estadual, sobre esse aproveitamento desse aluno, né? Porque por conta desses direcionamentos, dessas imposições que foram colocadas, alguns professores eles foram avaliando esses alunos de forma rígida e aí ocasionando ainda mais essa evasão, essa fuga, né? Porque o aluno não consegue fazer, não consegue tirar nota, para que eu vou tentar novamente, né? E hoje está a maior dificuldade para resgatar. Na escola privada já é uma realidade da qual eu não tenho contato, porque lá eu gravo a aula, ofereço um plantão de dúvidas, elaboro questões, todas elas objetivas, para esse aluno fazer o simulado online, o período dele lá, né, na casa dele, estabelecido pela escola, e eu não corrijo esse material, eu não tenho sequer o acesso ao aproveitamento dessas atividades, como que está a questão dessas avaliações. Eu não tenho devolutiva dessas avaliações, simplesmente eu entrego para a escola essas questões e a escola realiza essas avaliações sem a minha participação, sem a minha interação aí dentro desse processo. Profcast. Tanto o Jorge quanto a Isabela estão demonstrando na fala deles
que haviam já desigualdades muito grandes entre as escolas públicas, as privadas, os residentes nas zonas urbanas, para as zonas rurais, para aqueles que moram tanto nas regiões centrais de cada município, diferentemente das regiões periféricas, e que os problemas, as questões vão se avolumando, né? Então, eu gostaria de saber, o Jorge já disse que ele percebe que há um número de evasão maior, né, nas escolas onde ele atua, né, e principalmente um distanciamento dos alunos por vários motivos. Um deles é o acesso mesmo à internet, é ter o equipamento que seja adequado, realizar as atividades, quer dizer, entregar as atividades em branco pode significar muitas coisas, né? A gente não pode, ele só entregou em branco. Quer dizer, o fato dele se deslocar até a escola, que já é um fator de risco, né? Porque como eles são jovens, em geral, a Covid-19 tem um resultado diferente para os jovens, mas eles podem ser transmissores nas suas casas, né? Como vocês disseram, as desigualdades sociais, econômicas, se aprofundaram agora, né? E principalmente foram escancaradas, né? Isabela, você percebe também que há uma evasão maior da sua turma? E também já vou passar para uma pergunta: como é que os professores, das condições financeiras, sanitárias, psicológicas que vocês têm percebido, né? Como está o psicológico dos professores com essa pandemia, com esse distanciamento também, o isolamento que também atinge os mais jovens, mas também os professores que costumavam se reunir, né? As questões financeiras, muitos tiveram que adquirir equipamentos, né? E como que a Covid tem impactado os professores nas escolas que vocês atuam? Tem muitos casos, tem poucos casos, não tem casos? Como é que tem sido? Em relação à evasão escolar, eu também tenho notado que do início do ano para cá houve uma maior evasão. No começo, havia uma melhor participação dos alunos, que também já não era tão grande. Quero dizer, em uma das escolas, eu tenho 5 turmas. Dessas turmas, no total dessas turmas, apenas 5, 6 alunos me retornavam à atividade, contando todas as turmas. Os alunos que vinham entregando as atividades no início permanecem entregando até hoje. E percebo que os alunos que entregam as atividades são alunos que têm mais apoio da família, que tem o pai, a mãe cobrando tanto do aluno, do filho, né, para que façam as atividades, como também do professor. Se o professor ele atrasa o envio da atividade, o pai já está lá no grupo do WhatsApp perguntando: professora de história, professora de geografia, vai enviar a atividade hoje? Estamos aqui aguardando. Então, os alunos que participavam no início e que continuam participando são aqueles que realmente têm o maior apoio da família, cobrando essa participação. Em relação à questão psicológica, financeira e de saúde dos professores, o que eu posso dizer é o seguinte: no começo, entre os meses de maio e junho, houve uma demissão significativa aqui na rede estadual da Paraíba. Muitos prestadores de serviço, eles perderam o seu emprego em meio à pandemia. Então, eu tive muitos colegas desesperados por terem perdido a sua única fonte de renda. Como também, nesse contexto, lá entre os meses de maio, junho até julho, também atrasos no pagamento dos prestadores de serviço. Então, eu via muitos relatos dos meus colegas desesperados, mesmo por não terem a sua fonte de renda garantida.
Isso a secretaria, junto com o sindicato, foi resolvendo, continua aos poucos. Em relação à questão psicológica, também muitos relatos de professores que tiveram picos de ansiedade, professores que ficaram doentes, né, nesse contexto de pandemia. Acho que todos nós, professores, em algum momento tivemos esse pico de ansiedade no contexto da pandemia, principalmente no começo, quando tivemos que nos adaptar a essa realidade, tanto em casa como no ensino remoto, né? Então, houve sim relatos de professores que tiveram essa situação. Em relação a professores que tenham adquirido Covid, apenas uma professora, inclusive a professora mais idosa em uma das minhas escolas, né, que havia relatado que ela teve dificuldades com o ensino remoto, ela contraiu Covid, mas conseguiu se recuperar. Desconheço outros colegas que tenham adquirido esse vírus. Na minha escola, na minha realidade, meu contato, muitos colegas adquiriram Covid-19, muitos. Inclusive, teve o caso de um colega que ficou mal, né, durante cerca de 2 semanas, né, nós ficamos preocupados, inclusive, com ele, porque a situação era grave, mas ele conseguiu se recuperar. Mas nós tivemos muitos casos. O que eu notei que esses casos eles ocorreram justamente quando algumas regras elas começaram a afrouxar, né? No primeiro momento a escola fechou completamente e depois a escola começou a receber essas atividades e aí a escola simplesmente estabeleceu uma escala para esse professor ir até lá para corrigir, né? Então, por exemplo, não é o caso das minhas escolas onde eu leciono, mas eu tenho contato com colegas que eles relataram, olha, a direção escolar simplesmente ela obriga, né, que nós estabelece um horário para os professores estarem na escola, independente se tem aluno para atender ou não, tem que estar na escola em determinado horário ali para poder justificar, né, ali o atendimento da escola, né? Agora, em relação à questão do investimento, né? Olha, foi uma situação praticamente geral, né? Os professores tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para ofertar, né, esse ensino remoto das mais variadas formas. Fazer uma melhoria no plano de internet, adquirir um outro celular. No meu caso, eu tive que comprar um outro celular, porque no começo, logo após ali aqueles 15 dias iniciais, né, da pandemia, iniciaram as aulas remotas e a gente atendia pelo WhatsApp inicialmente, né? Os alunos, os pais, e aí ocorreu aquela mistura, né, da persona com a pessoa, né? Então, muitos professores relataram, inclusive, mensagens fora do horário, ofensas, ocorreram casos de ofensas, de pais, por exemplo, ofendendo o professor porque está passando muita coisa, ou que o aluno não entende, né? Ou que, por exemplo, teve caso lá de uma professora que ela produziu um vídeo, professora de educação física, né? Que uma atividade muito complicada, né, de exercer remotamente. Ela fez uma série de exercícios e ela foi ofendida, atacada aí num grupo de WhatsApp por uma série de pais, né, e mães que não estavam gostando daquela atividade porque os pais tinham que acompanhar, né, tinham que supervisionar ali o filho para executar ali um determinado exercício. Então, teve casos de comprar computador, de melhorar a internet, de outro celular. Aí foi o meu caso também. Meu celular, eu comprei um outro celular, comprei um outro chip para ter um chip profissional. Aí esse chip profissional eu
estou nos grupos das escolas, né? E ali estabeleço ali um horário de atendimento, mas isso ocorreu ao longo, né? No início não teve muito desse preparo, né? Eu tive que mudar meu número de telefone porque simplesmente eu vivia assim exposto, né? Como a professora Bia colocou, é uma exposição, né? No primeiro momento você está ali na escola com o seu grupo de alunos, né? Dentro de uma sala de aula. Aí nesse momento ocorreu realmente essa exposição. Nosso trabalho está na rede, né? Nosso trabalho tá aberto, né? Então, enfim, foi um ponto assim que eu notei bastante. Teve também colegas que se afastaram, né? Por motivos de saúde, como eu relatei, inclusive um desses colegas continua afastado, porque realmente não soube lidar com essas pressões, né? Muito por conta da escola estabelecer ali o prazo e o professor tem que fazer, né? E aí ter esses limites e essas limitações, né? Então, uma realidade comum. Na escola privada, não. Na escola privada, como eu falei, o patrão ele não está interessado em saber se você tem o equipamento ou não tem boa internet ou não tem. Você tem que simplesmente estar ali à disposição. E eu notei, professora, um fenômeno, principalmente na escola privada, que é o fenômeno das demissões, né? A escola demitiu em massa, manteve somente os professores, o pessoal que trabalhava no administrativo, cantina, limpeza, todos demitidos. Nós tivemos redução salarial, assinar um termo de redução salarial, né? Em troca de uma estabilidade, né? Olha, vamos reduzir aqui o seu salário em tantos %, mas vocês vão ser mantidos até abril de 2021, né? Então, inclusive nessa escola privada que eu leciono, já aqui em Campo Grande já teve autorização para retornar, né, as aulas presenciais com limite de 30% de alunos dentro do ambiente escolar. E a escola não voltou. A escola optou a manter esse formato porque ocorreram essas demissões em massa. E aí entra um outro projeto, né? Um projeto bastante neoliberal de transformar essa plataforma em AD em um grande negócio, né? Em um rentável negócio. Então, o professor vai, grava a sua aula e eu posso, com essa mesma aula, ofertar diversas turmas. Então, posso reduzir também os meus custos, né? Há um temor, inclusive silencioso, nesse meio onde eu atuo em relação a isso, né? De não saber o que vai acontecer com esses profissionais, né? Por exemplo, eu vou terminar agora em dezembro, tem todas as aulas gravadas do currículo previsto para tal disciplina, né? Então, eles têm esse banco de dados. O que vai acontecer com esse banco de dados? Será que vai ser necessário no futuro, né? Então, esse é um projeto que também, inclusive na rede pública, há um interesse nesse sentido também, né? O governo do estado, por exemplo, ele assinou um pacote de uma parceria muito grande com o Google, né? E obviamente, mesmo com o retorno das aulas presenciais, eu acho, inclusive, que o governo do estado vai querer estabelecer uma espécie de um ensino híbrido, talvez, né? Mesclando um pouco das duas coisas, né? Enfim, mas em relação ao atraso de salários não ocorreu ainda, né? Que é essa questão que a Isabela colocou, que a rede pública tem feito aí o pagamento em dia, mas na rede privada já esses dois fenômenos, né? Da redução salarial e das demissões. Jorge, esses são medos reais que todos nós estamos vivenciando, a universidade também, quer dizer, os resultados, né, o que vai acontecer depois, no momento que a gente já tiver vacina, que tiver uma segurança. Foi uma experiência que o Covid forçou todo mundo, uma experiência em larga escala, né?
É uma experiência que em nenhum outro momento aconteceria, fazer todos os professores, todas as escolas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, passar pelo ensino remoto, né, utilizando as plataformas EAD, as mais diversas, então foram testadas todas elas, né? Inclusive, como vocês, tanto a Isabela quanto o Jorge, colocam que a vida privada passou a ser pública e a pública passou a ser privada. A gente, vocês recebendo mensagens 6 horas da manhã, meia-noite, 2, 3 horas da noite, como a gente tem relatos, né? Alunos mandando mensagem 2 da madrugada, né? Então a gente, ou pais de alunos também. Então a gente meio isso, aquilo que era da escola e aquilo que era da casa acabou se confundindo. Hoje a casa e a escola ocupam o mesmo espaço, né? E nós estamos aprendendo a conviver com isso, né? E os resultados a gente veremos daqui na continuidade disso. São temas muito amplos para a gente discutir, né, num podcast somente, né? Eu queria saber de vocês em relação à história, né, a oferta do currículo, dos conteúdos, como é que vocês têm visto, os alunos têm participado, se pudesse, né, olha, os alunos têm participado em relação às demais disciplinas, a mais, a menos, de forma igual, quem participa, da história, da matemática, ou das ciências, ou da língua portuguesa, ou a história ela tem atraído mais? Quer dizer, que metodologias vocês estão utilizando que vocês não utilizavam no presencial? Há uma participação muito pequena dos alunos nas atividades que são enviadas. Eu venho pesquisando, conversando com colegas, estratégias para poder elaborar roteiros mais atrativos para os alunos participarem das atividades de história, mas a participação é muito pequena, né? Em uma das escolas, eu tenho 7 turmas, cada turma tem em média 30 alunos, e eu só recebi 2 retornos de atividades, que foram de alunos dos 7º anos. Da EJA, no início, ainda recebi alguns retornos, uns 2 retornos também. Apenas no início. Hoje eu não recebo nenhum retorno dos alunos da EJA. De fato, tivemos que inovar em nossas metodologias, em nossas abordagens. Venho utilizando nesses roteiros várias reportagens que vêm sendo publicadas, vídeos que são disponibilizados no YouTube. Nas minhas 2 escolas, a maioria dos professores optaram por não gravar vídeos, mas disponibilizar vídeos curtos disponíveis no YouTube para esses alunos. Então, a gente disponibiliza videoaulas ou trechos de reportagens, ou indica um filme para que eles possam assistir, discutir com a família, entregar algum resumo para a gente. E é isso, a participação de fato é muito baixa nessas atividades, independente se elaboramos uma atividade mais criativa ou se elaboramos uma atividade mais tradicional. Em conversa com os meus colegas, nós, no começo, tínhamos mais, digamos que mais vontade, mais motivados para sermos criativos. Era tudo uma novidade. Então, ser criativo nesse modo remoto para atrair os alunos. Vamos ver se agora eles conseguem participar mais das aulas.
mas com a falta de participação dos alunos, da grande maioria, no retorno dessas atividades, a gente também vai se desmotivando. Então, a criatividade também vai diminuindo. Além de toda a pressão, né? Nós não conseguimos ser criativos de forma constante. Então, essa falta de retorno dos alunos também desmotiva o professor. O professor que passa o dia inteiro pesquisando vídeo, pesquisando reportagem, desenvolvendo textos para que estejam numa linguagem adequada para os alunos, pensando em atividades lúdicas para que eles possam desenvolver em casa. E a gente, quando não tem o retorno, a gente se sente também desmotivado. Então, a realidade é essa, a participação dos alunos é muito baixa. Excelente aí, fala da professora em relação a essa motivação, né? Então, realmente, eu me coloco também nessa mesma realidade que a professora Isabela pontuou. No início havia uma motivação em buscar novas ferramentas, novos meios. Por exemplo, eu criei um canal no YouTube, baixei um programa de edição, aprendi a mexer com esse programa de edição, aprendi a mexer com blog, né? Trabalhei muito com formulários com os alunos, marcava aula no Meet. Nesses formulários, inclusive, cheguei a fazer uma enquete para os alunos, para eles sugerirem estratégias de trabalho. Mas com o tempo, essa baixa adesão, né, dos alunos, principalmente do ensino médio que eu vejo, porque assim, quanto menor o aluno, maior tem o acompanhamento dos pais. À medida que esse aluno vai ficando mais velho, os pais falam: olha, você estuda por sua conta, você, né, consegue, e deixa muitas vezes sem esse acompanhamento, sem esse direcionamento, né? Então veja assim, os meus alunos do sexto ano são fiéis ali. Em uma sala de 30 alunos, eu tenho 10 a 15 alunos que participam todas as aulas, né? Em uma das escolas, por exemplo, nós entramos numa espécie de sala de aula virtual no WhatsApp. Olha, das 8 às 9h30, eu entro, eu dou bom dia, eles dão bom dia. Olha, gente, estudamos isso na aula passada, vocês lembram? Aí eles mandam, às vezes, respostas, notas de áudio. No sexto ano, assim, tem esse feedback. É muito gratificante ver essa questão. Mas eu sempre acompanho um pai próximo desse aluno ou dessa aluna, né? Próximo mesmo, assim, vejo, assim, até a interação dos próprios pais, né? Olha, o meu filho não vai poder participar hoje, né? Ele teve que sair comigo, mas ele vai fazer depois, vai te mandar depois, sabe? Com os menores, isso é mais... eu verifiquei isso de forma mais contundente. Aí com os maiores já não, né? Com os maiores dá o oi e tô aqui, mas a gente não sabe se tá ali mesmo, né? Enfim. E aí, na medida que uma sala de 30, 35 alunos, você tem 7, depois você tem 5, depois você tem 4, tem 2 alunos participando, obviamente isso vai desmotivando um pouco mais, fora a questão que a Isabela falou, que é a questão de chegar a um determinado momento e você não ter mais estratégia nova, né, para trabalhar. Então você vai ficar ali. E eu coloco também na conta uma outra questão, que é a pressão da própria escola para que você, digamos, simplifique esse trabalho para alguns pais, para alguns alunos que estão em dificuldade. Que é isso que a Isabela falou sobre a questão de ser mais tradicional. Olha, leio tal página, faço esses exercícios, qualquer dúvida me chama, sabe essa coisa assim? Então, às vezes você vai caminhando para esse sentido, em alguns casos, por conta desses dois fatores, né? O fator da motivação, o fator desse retorno, né, do nosso trabalho, e também por conta da pressão da própria escola, né? Tem escola, por exemplo, que nós começamos a trabalhar com total autonomia de conteúdo e de avaliação desse conteúdo, e chegou agora
início do quarto bimestre que a escola já falou, olha, o conteúdo não pode ultrapassar esse limite e as questões também não podem ultrapassar esse limite. Então já engessou já o seu trabalho, já é algo que também te frustra, né? Deixa frustrado justamente por conta de não poder fazer um algo a mais, né? Nós estamos quase que vivendo, vocês, né, estão quase que vivendo, só que na universidade também não tem sido diferente, aquele filme Nenhum a Menos. Nós tentamos que nenhum, né, fique de fora, né? Porque um que fica de fora significa que a gente perdeu essa questão, né? No momento que um aluno desiste, a gente significa que de alguma maneira o sistema todo, né, que teve que ser criado em função da pandemia, também ele está fazendo as suas vítimas, né, não físicas, mas essas vítimas, essas pessoas que estão se afastando da escola. Eu teria muitas perguntas para fazer para vocês, muitas, porque as experiências que vocês trazem são de uma profundidade, né? O Jorge acabou de falar da questão do acolhimento, né? Como isso é fundamental no processo educativo, independente se são com os pequenininhos, se é com o pessoal do ensino fundamental, primeira etapa, segunda etapa, no ensino médio, no ensino superior, a gente vê como o acolhimento faz diferença. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta relacionada a vocês, a participação de vocês nas aulas do Prof. História, porque ao mesmo tempo que vocês estão sobrecarregados, vocês estão tendo que muitas vezes fazer atividades a mais, uma para contemplar aqueles que de alguma maneira têm acesso, outros para contemplar aqueles que não têm acesso, que têm que buscar esse material e que, enfim, né, para poder que minimamente esses alunos e essas alunas eles tenham sucesso, tenham aprendizagem, tenham, enfim, né? Eu gostaria de saber de vocês, primeiro, como vocês estão conseguindo conciliar. Eu sempre digo, a Isabela é minha aluna especial, né, numa disciplina, eu sempre digo, eu fico muito impressionada como vocês, professores da educação básica, estão conseguindo ainda levar as disciplinas do mestrado, né? Com a qualidade que vocês estão conseguindo. Como é que vocês têm feito esse jogo, essa interação entre arrumar um tempo no meio dessa falta de tempo para poder dar conta das disciplinas do Prof. História, que também tiveram que migrar para o ensino remoto, né? Senão nós estaríamos parados até esse momento. E como é que estão as pesquisas de vocês, né? São pesquisas, tanto uma quanto a outra, com a Jurema, que envolve pessoas, quanto com o Jorge, que trabalha numa comunidade quilombola, na zona urbana. Como é que vocês estão também dando conta das suas pesquisas? Como é que vocês estão fazendo para não paralisar completamente? Tem sido um desafio conciliar as duas atividades. No começo foi bem mais puxado conciliar as demandas da escola e as demandas do Prof. História. Porém, a parceria que os professores vêm fazendo com a gente foi fundamental. A acolhida dos professores do programa foram incríveis, né? Eles sempre vêm conversando conosco, perguntam como nós estamos, se o ritmo da aula nós estamos conseguindo acompanhar, o ritmo das atividades. Então, essa parceria dos professores do Prof. História conosco tem sido fundamental para a gente conseguir continuar nessa jornada do mestrado. Em particular, no Prof. História da Paraíba, tivemos uma colega que, diante das demandas com as atividades escolares, ela quis desistir do mestrado. Ela ainda solicitou a desistência do mestrado. Ela é a pessoa mais velha da nossa turma, então ela vinha relatando as dificuldades em usar as tecnologias, tanto para desenvolver as atividades dela enquanto professora,
como para desenvolver as atividades dela, a participação no mestrado também. Né? Ela sempre relatava que estava há muito tempo afastada da academia, então para ela tudo é uma grande novidade. Então o apoio dos professores do Prof. História da UFPB foi fundamental para que ela não desistisse, como também o apoio da turma. Né? Sempre perguntávamos a ela como podíamos ajudá-la na resolução das atividades, nos trabalhos, nas discussões. Os professores também se mobilizaram para entrar em contato com as secretarias das escolas que ela ensina, para ela poder ter dispensa, porque ela não conseguiu o afastamento para poder fazer o mestrado, ela teve que conciliar suas 2 matrículas com o mestrado. E ela sempre vem relatando que a demanda é muito grande, a exigência é muito grande nas escolas e que ela se sentiu no beco sem saída e terminou querendo desistir. Então, o apoio dos professores, o apoio da turma foi fundamental para que ela não desistisse. E ela é um orgulho para todos nós, ela é um exemplo para toda a turma de perseverança, né, de professora que não quis desistir de uma formação, de se qualificar para oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos. É isso. E também em relação às nossas pesquisas, aos nossos projetos, nós estamos tendo que repensá-los também, porque todos nós entramos com uma ideia, viemos desenvolvendo uma ideia, e diante desse cenário do ensino remoto, as ideias iniciais, inclusive de produto, estão tendo que ser readaptadas. O meu projeto em particular, que é com a Jurema Sagrada, inicialmente pensei em desenvolver um roteiro com os alunos para que pudéssemos ir visitar espaços sagrados, entrevistar juremeiros e juremeiras, visitar espaços da Jurema que são tombados no município de Alhandra, entre outras questões, mas que diante da pandemia isso terá que ser repensado. Então, principalmente o produto é uma das questões que mais tem suscitado dúvidas, que tem angustiado os alunos e também os professores no Prof. História, porque vamos ter que readaptar a ideia de produto, readaptar as nossas metodologias para conseguirmos desenvolver o projeto que pretendemos desenvolver no Prof. História. Vocês abordaram coisas muito importantes, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. A relação dos pais com os alunos e alunas, quer dizer, vocês já perceberam que quando tem a participação da família é muito mais efetivo o retorno das atividades. Vocês já abordaram a questão dos professores, né, de como isso foi um desafio que vai sendo vencido dia a dia. A questão das gestões da escola, que variam da escola pública, da privada, e mesmo dentro da mesma unidade, né, sejam elas municipais, estaduais, elas também carregam diferenças entre elas. Vocês também, como esse desgaste que está sendo preparar coisas, às vezes, em duplicidade, para garantir que não se perca nenhum aluno nesse processo, que os níveis de evasão sejam os menores do que se supõe, que já há estudos já indicando que haverá um grande número ou de aluno ou de evasão propriamente dita, de abandono total do sistema, ou pelo menos repetência em muitas disciplinas, né? Então, gostaria que vocês, já encaminhando para o final, que vocês abordassem alguma coisa que vocês gostariam de dizer para quem vai nos ouvir, para os outros professores e professoras que vão nos ouvir da educação básica quanto do ensino superior, alguma coisa que vocês gostariam de dizer, né, que não foi dito ainda, e já se despedindo também, né, dos nossos ouvintes e do pessoal que está aqui nos apoiando nessa gravação.
Gostaria de agradecer à professora Bia por ter me convidado a representar o Prof. História da UFPB nesse Profcast. Agradeço ao professor Jorge também por compartilhar suas experiências. Esse projeto tem sido incrível, o projeto do Profcast. Os professores relatando suas experiências, percebemos que as experiências são comuns. Um ponto ou outro que é diferente, há mais em comum do que de diferença mesmo. E é isso. Agradecer aos professores do programa do Prof. História da UFPB pelo apoio que vem nos dando nessa caminhada. É isso. Muito obrigada. Quero aqui agradecer o convite e a mediação da professora Bia Landa nessa nossa conversa e troca de experiências, né? Quero estender aqui os meus cumprimentos aos meus colegas do Prof. História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de Amambai e de Campo Grande, aos meus professores. Foi uma honra representá-los e entendo que este é um projeto de suma importância para dar voz aí para nós professores que enfrentamos essa realidade, né, do ensino remoto aí no Brasil, as dificuldades, os desafios, né? Quero também agradecer a organização do Profcast, me parabenizar, né, porque esse é um projeto aí de suma importância para dar lugar de fala para nós professores e integrantes, né, do Prof. História pelo Brasil afora. Um grande abraço a todos e a todas. Eu lembro aqui uma live em que o Boaventura de Souza Santos, ele dizia assim: ouçam os seus alunos quando eles retornarem. Não se preocupem em ministrar aula, em passar conteúdo, em retomar como se nada tivesse acontecido. Ele dizia: ouçam os alunos, ouçam as crianças, principalmente. Ele dizia: ouçam as crianças. E eu quero agradecer esse projeto que nós aqui estamos fazendo parte, pessoas tão longe, a Isabela está tão longe de nós aqui no Mato Grosso do Sul, eu e o Jorge, né, que somos do mesmo programa, e mesmo eu e o Jorge estamos 270 quilômetros afastados também, eu em Dourados, ele em Campo Grande, e a tecnologia nos aproxima. Então nós estamos falando com pessoas, então quero agradecer o Rogério Rosa, que eu acho que é um dos condutores desse projeto, das pessoas que pensou esse projeto, o Guilherme, que está dando também continuidade para a gente, e ressaltar que vocês estão nos ouvindo por meio desse projeto, pessoas aqui hoje estão no Nordeste e Centro-Oeste representado, mas já teve a região Sul e a região Sudeste, então isso é bastante importante de ouvir os professores, ouvir os seus relatos, que são relatos comuns, mas são relatos que partem da experiência. Então, ouvir nós, universidade, também ouvirmos esses professores, que somos professores desses alunos, somos docentes, estamos ali também em diálogo. Então, agradecer esse projeto pelo alcance que ele tem, né, e pela importância e significação de dar espaços de escuta dessas experiências que demandam e que relatam a vida dos nossos professores. E que, para ser professor, tem que ter um diferencial. E o diferencial que vocês têm é a humanidade. E querer que a dignidade de cada aluno de vocês, de cada colega de vocês, seja o profissional na escola, ou seja o profissional aluno e aluna que vocês estão compartilhando, que houve um relato de uma experiência. Então, você demonstra humanidade, demonstra que a dignidade dos direitos humanos, a dignidade individual de cada pessoa, vocês estão respeitando. Então, eu agradeço muito aos dois professores, a professora Isabela Dias, ao professor Jorge, da UFPB, ao professor Jorge, aqui da UEMS, e agradecer ao Rogério também, que é da UESC, que também nos recebeu com muito carinho, com muito acolhimento, junto com o Guilherme. Muito obrigada a todas, a todos e a todos.